E aí, tudo bem? Como vai? Eu queria falar um pouquinho hoje sobre as eleições que estão à porta aí, 2 semanas, e a gente vê um país meio que dividido, né? Por interesses, por sentimentos, por ideologias. E eu queria não falar sobre candidato A ou B, sistema de governo A ou B, ideologia política, mas eu queria, à luz da palavra de Deus, tentar fazer com que os cristãos que seguem aí ou que irão assistir esse vídeo possam balizar o seu voto e entender como que um cristão pode biblicamente exercer a cidadania. Ok? Eu queria começar falando sobre corrupção e dizer que a Bíblia ela aponta que a corrupção não é uma questão seletiva, não é porque eu vou mudar, tirar um partido e colocar outro, tirar um candidato e colocar outro que a corrupção vai cessar. Porque, na verdade, a corrupção está inserida no coração humano. O coração do homem, ele é corrupto, a natureza humana é corrupta. Romanos 13 fala, né? Não há um justo sequer. Então nós precisamos a todos os dias, não é a todo momento, perdão, nos alimentarmos de Cristo. Perceber a nossa falhabilidade para que possamos, a partir de nós, transformar o meio em que estamos inseridos. Então veja só, eu quero primeiro trazer a responsabilidade para a igreja de algumas questões. Olha, não vai adiantar você mudar um sistema político para que as crianças elas tenham uma condição de crescimento saudável ou não. Elas sejam alimentadas espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, de uma forma melhor ou não. Existem algumas questões que são pertinentes à igreja. Não é? Será que a igreja hoje, quando eu falo igreja, eu não estou falando instituição, mas eu estou falando o corpo de Cristo, tem se preocupado em ensinar a criança ao caminho em que deve andar? Tem se preocupado em tratar os relacionamentos entre as famílias? Tem se preocupado a tratar individualmente cada membro do seu corpo localizado ali na comunidade em que está inserida? A melhor forma de ensinar é através do testemunho. Não é? O ser humano, ele percebe quando ele precisa de ajuda. E as pessoas, elas têm que olhar para a igreja e enxergar ajuda espiritual, moral, ética dentro da igreja. Se isso não acontece, nós temos um problema muito sério. Então perceba, não é querendo delegar a autoridade, delegar a responsabilidade para um sistema político que nós vamos resolver essas questões. A igreja, ela precisa sair do compasso do mundo para começar a ditar o compasso. Ser diferente, exercer a influência. Quando nós buscamos o reino de Deus, nos apropriamos das verdades de Deus, quando nós começamos a buscar o Espírito Santo de Deus, nós passamos a ter a responsabilidade de exercer a excelência e a influência onde nós estivermos inseridos. Então esse é o primeiro detalhe. Eu preciso, pelo exemplo, transformar. Eu preciso, pela palavra, transformar. Eu preciso pelo afeto transformar. Segunda coisa que eu quero dizer, nós estamos sujeitos à autoridade. Não adianta nós ficarmos pensando que nós vamos votar e perdermos tempo e brigarmos e queremos colocar o candidato A ou o candidato B para que a gente consiga transformar a nação. Se todos os dias eu não faço o exercício de orar pelos meus líderes, pelo presidente da república, pelos deputados, pelos senadores, pelos juízes, pelos promotores, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores, isso é um papel da igreja. A Bíblia fala, olha, orai pelos reis, orai pelas autoridades, não é? Clamar por elas, respeitar, não pelo homem que está lá, mas pela autoridade que ela representa. Não adianta eu falar, o futuro presidente tem que ser tal, vamos orar para que o futuro presidente seja tal, mas eu falar que o atual presidente ele é um maldito, falar que ele é um lixo. A pessoa dele pode ser qualquer coisa. E na verdade todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Mas enquanto ele está posto como autoridade sobre o país em que nós vivemos, nós devemos respeitá-lo moralmente e nós devemos orar por ele. Senão nós vamos criar um ciclo vicioso. Daqui 6 meses, se não acontecer o que nós estamos pensando, nós vamos começar a atacar pedra, amaldiçoar e vamos envenenando esse ciclo de vida.
Então, perceba que nós precisamos fazer a diferença. O papel da igreja é fazer a diferença, é ser a diferença. Quando nós vamos votar, nós precisamos votar em quem? Em quem é justo. A Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Então, cara, como que eu vou votar? Existe uma máxima que fala que a mulher de César não basta ser honesta, né? Não basta, ela tem que parecer honesta. Se a pessoa está sendo investigada, se a pessoa foi condenada, ela tem problemas para resolver com a justiça. Como que ela vai cuidar dos problemas da sociedade, sendo que ela tem grandes e sérios problemas para resolver? Pessoais. Perceba? Então, nós precisamos votar em alguém que seja justo, honesto, que não tenha problemas com justiça, que esteja limpo, pronto para resolver os problemas do país. Segunda coisa, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos levar a Cristo, manifestar Cristo, para que as pessoas possam entender a Cristo e possam desejar que o Senhor seja sobre essa nação, para que nós possamos ser felizes como nação, somente quando Deus governar. E isso não acontece pela imposição, mas pela atração, quando a igreja atrai as pessoas para Cristo. Percebe? Terceiro ponto que eu quero falar nós precisamos escolher, Deuteronômio fala, pessoas sábias, pessoas experientes e pessoas criteriosas. Então nós precisamos entender a personalidade das pessoas. Não é que nós vamos votar, elas têm que ser sábias. Mais do que inteligência, elas têm que enxergar além do que a vista pode ver. Elas têm que ser criteriosas, não dadas a ventos, não é? E que mudam de opinião constantemente. E isso a gente pode perceber pelo histórico do candidato. E pessoas experientes. Não adianta nós colocarmos pessoas que não têm experiência, pessoas que não têm força de negociação. Provérbios 29 fala que nós não devemos lidar com pessoas governantes, políticos, que gostam de subornar, que aceitam suborno, práticas corruptas. Então, cara, a pessoa pode ter sido para você, ou ao seu olhar, alguém que já governou, o melhor governante, mas se ele busca suborno, se ele busca seus próprios interesses, cara, a Bíblia condena isso, e isso ele te dá com uma mão e ele tira com a outra. Percebe? Eu quero falar também, e só para encerrar agora, sobre qual tipo de governo seria um governo bíblico. Primeiro, que na verdade Deus, o governo bíblico seria o governo teocêntrico, não é? Esse seria o governo bíblico excelente. Mas nós não vivemos uma sociedade cristocêntrica, teocêntrica. Então nós precisamos avaliar a ideologia, e aí sim, ideologia sociopolítica também. Se você vai lá no estatuto do partido, do político que você está querendo votar, e lá fala contra a igreja, fala contra valores bíblicos, se lá prega algumas coisas que são diferentes da Bíblia, nós precisamos pensar que a Bíblia não fala de desigualdade social, mas ela fala de justiça e ela fala de equilíbrio social. Jesus fala assim, olha, os pobres sempre haverão na terra, mas nós precisamos cuidar da causa deles. Nós precisamos fazer com que haja equilíbrio. Paulo, ele fala que a função principal do governo é punir os maus e privilegiar os bons. Ele fala diretamente sobre meritocracia. Só que hoje nós vivemos num país que é impossível você exercer a meritocracia porque as pessoas elas começam de pontos diferentes. Então, primeiro, é um governo que tem que trazer um equilíbrio social para que todos possam iniciar de um mesmo ponto e a partir daí nós possamos sim punir os maus e privilegiar os bons. Então, o nosso voto, ele tem que ser pautado na oração, buscando o discernimento, a orientação do Senhor em quem nós vamos votar, buscando colocar pessoas que sejam íntegras, pessoas que sejam sábias, pessoas que sejam criteriosas, experientes. Olha só, eu quero falar uma coisa, às vezes fala assim, pô, mas tem que colocar um cristão lá, tem que colocar um evangélico lá, tem que... Cara, Deus ele levantou vários líderes que ajudaram de forma extravagante até, não é? O povo de Deus no decorrer da história. E muitos desses caras não eram servos de Deus e nem se tornaram servos de Deus. Rei Dario, Ciro, Alexandre. Então nós precisamos de pessoas que sejam justas. Pessoas que sejam segundo o coração de Deus. Muitas vezes a pessoa, ela não se presume como alguém que seja
evangélico, católico, protestante e tal, mas o coração dela é pro coração, não é pro título, não é para o nicho religioso que ela está inserido que o Senhor olha, mas o Senhor olha para o coração. Então nós devemos pedir para que o Senhor faça com que nós possamos enxergar essas eleições com os olhos dele, orar com sabedoria, votar com discernimento. E entender que não é somente o voto, mas a partir do voto, eu saber cobrar, eu saber exigir e eu fazer a minha parte. Não é? Quantas igrejas hoje na sua comunidade estão inseridas nas escolas? Não é? Fala, mas as escolas estão assim, assim, assim. Mas quantas igrejas estão inseridas ali na escola? Com projetos sociais, levando transformação de vida, levando amor, levando carinho, levando a dignidade para a comunidade onde ela está inserida. O que a sua igreja e o que você como igreja está fazendo para transformar a sociedade? Está fazendo para mudar a mente do jovem, levando uma verdade que vai transformar. O que a sua igreja está fazendo com relação a uma transformação de vidas dentro do meio que ela está inserida? Não adianta apenas você votar em um candidato se você, como igreja, não fizer a diferença. Existem atitudes que têm que ser tomadas pela igreja. Que tem que ser tomadas pela igreja como instituição e pela igreja como corpo de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, ore. Vamos fazer com que essa eleição ela possa realmente transformar vidas. Transformar o país. Comece a olhar para as pessoas com os olhos de Cristo, olhar para os políticos com os olhos de Cristo, olhar para aqueles que têm uma ideologia diferente da sua com os olhos de Cristo. O evangelho ele tem que ser inclusivo na palavra e ele tem que ser excelente na pregação da santa doutrina. Amém? Fica na paz. Até o próximo vídeo. Te amo.